Olá, estamos com a nossa primeira aula de Direito Penal. Mais uma vez, oriento, saliento, aquela ideia do barulho ambiente. Como aqui é um bairro residencial e ainda não estamos oficialmente com o estúdio, vocês podem estranhar algum barulho ambiente, né? Um cântico, um cachorro, um gato, um preá, uma vaca, e aí vai, um verdadeiro jardim zoológico. Mas é assim que deve ser uma comunidade de pessoas de bem, é assim mesmo, né? Então, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Nossa primeira aula de Direito Penal, em particular o Direito Penal brasileiro, que na realidade vamos nos pautar no Código Penal, lembrando a diferença que o Código é o conjunto de leis e o direito seria, vamos chamar assim, a ciência, um todo, né? E nesse estudo desse todo, que é o direito penal, passamos a ter conceitos, digamos assim, extra-Brasil, conceitos até de fora, do passado principalmente, contemporâneo e por aí vai, ok? No entanto, vou logo adiantando, se vocês perceberem um linguajar menos acadêmico, menos erudito, e um conteúdo não exacerbadamente aprofundado, é porque este material visa, em particular, dois grupos que não têm aquela necessidade inicial de um aprofundamento maior, que é o acadêmico de direito e aquele de alguns concursos que não concurso para magistratura. No entanto, se alguém sentir falta de um aprofundamento e disser, poxa, grava um vídeo aí para mim um pouco mais aprofundado, acima de 50 pessoas pedindo, faço questão em gravar. Você que vai prestar concurso para Ministério Público, para magistratura, se assim o desejar, será uma honra muito grande repartir o conhecimento. Na aula inicial, lembrando que vai ser mais ou menos 3 aulas sobre o mesmo tópico, porque serão aulas curtinhas, 10, estourando 15 minutos, nós vamos falar de algo importante para quem realmente quer entender o direito penal, para quem quer entender a aplicação do Código Penal, que são os princípios. Os princípios, como o próprio nome diz, são a base, que vão nortear toda uma situação, na realidade jurídica ou não, mas em particular aqui na área criminal. Estes princípios têm que estar massificados na mente do operador do direito, na mente do povo, que assim também é apaixonado por a área jurídica, e essa massificação tem que ser para o futuro aprofundamento, para que você diga, agora eu entendi. Eu entendi porque numa situação acontece isto, e numa situação aparentemente idêntica, o resultado é outro. Porque quando não se tem os princípios, se leva tudo para o etiquetismo. Mais ou menos o quê? Uma ideia deturpada de preconceito. Eu costumo até falar com alunos meus a seguinte frase, olha, vamos supor que nós temos, por exemplo, 2 pessoas que vieram a cometer um homicídio numa determinada pracinha, na mesma pracinha, na mesma cidade, logicamente. E uma dessas pessoas é uma pessoa em situação de rua, né? Aquilo que erroneamente se chama morador de rua. Uma pessoa em situação de rua. E a outra, um mega empresário, né? Os dois cometem homicídio com o mesmo teor. Qual dos dois, obrigatoriamente, tem que ter um cerceamento de liberdade imediato, seja uma temporária, seja uma preventiva. Aí alguns, de maneira até sarcástica, dizem, é claro que é o pobre que vai preso, porque o rico... Não, não é bem isso não. Isso é um etiquetismo. Isso é uma visão deturpada. E quando eu digo, é o pobre que vai preso, é isso, acertei. Não, não acertou não. Porque eu coloquei um ponto em especial. Uma pessoa em situação de rua, se eu a deixar ir, ela vai para onde? Para casa? Onde será o seu endereço? A persecução criminal, a busca da realidade. Quando tivermos uma audiência, uma citação ou uma intimação, a pergunta é, vai para qual endereço? Então, haveria uma necessidade. É lógico que esse é um exemplo pontual. Pode até ser que alguns tribunais tenham visto isso de maneira diferente, mas na lógica da situação, o que eu quero mostrar é, temos que conhecer aprofundadamente. E você
operadora e operador do direito, futuro magistrado, magistrada, futuro delegado de polícia, que é importantíssimo na persecução criminal, porque ele na realidade inicia toda uma situação, tem que desde a academia de direito, ou até mesmo do estudo para o concurso público, vislumbrar a importância dos princípios. Então, vamos na corridinha. 3 ou 4 hoje, na aula 2 mais, na aula 3 a gente vai até um pouco mais adiante. Primeiro princípio, o princípio da legalidade, o princípio também chamado da reserva legal. O nosso Código Penal é de 1940, alguns dizem 41, quando foi realmente efetivado, teve aquela vacate legis, aquela coisa toda, mas 1940, quer dizer, nós estamos já aqui, basicamente às portas de 2020. Olha a distância de lá para cá, uma distância gigantesca. A sociedade já mudou, mas certas coisas não podem mudar. O que diz o artigo 1º do Código Penal brasileiro? Diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. Por que eu falei ponto? Digo já. Essa é chamado princípio da legalidade. Para alguns também da reserva legal. Doutrinariamente tem uns que divergem, mas isso é irrelevante porque os dois estão corretos, tá? Então, o que acontece? Se uma pessoa comete um delito, só pode ser classificado como crime se antes daquele ato, seja doloso, seja culposo, por enquanto isso não interessa, já existia uma regra proibindo aquela ação. Então, se hoje você está bebendo um copo d'água, pronto, bebeu um copo d'água, não é crime, lógico, né? Só um exemplo aqui bem esdrúxulo. Se a partir de amanhã beber água for crime, você não pode ser incriminado por ter bebido essa água hoje. Por quê? A gente vai ver mais à frente a questão da irretroatividade da lex impégius, da lei que vem a piorar. Só poderá a lex in melius, aquela que vem a melhorar, in melius no caso, tá? Então o que acontece? Se você comete um delito hoje, ele só poderá ser imputado como delito se ele tiver alguns requisitos, que a gente vai ver depois. Mas o mais interessante, se estiver descrito na norma penal. Está descrito? Não, não está. Então, haverá o princípio da tipicidade, não é tipificado. Se não é tipificado, não é crime, já que o crime é fato típico, antijurídico e culpável, né? A gente vai ver dessa tripartição a posteriori, agora não. Então, o que acontece? A irretroatividade da lei vai ser uma sequência desse princípio aqui, princípio número 1, princípio da legalidade. Aí vem uma pergunta bem interessante. Diga-me o seguinte, se de repente, eu vi até um professor comentando a respeito disso, eu achei magnífico, e eu vou passar para vocês. Se de repente, o Código Penal brasileiro, alguns artigos, a começar pelo primeiro, o primeiro artigo, que é o da legalidade, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal, é revogado. Pronto. Então, deixa de existir esse teor, deixa de existir o teor da legalidade, o teor que levaria ao princípio da intranscendência, da irretroatividade. Transcendência é outra coisa, aí é questão de passar de uma pessoa para outra. Bem, muita gente pode dizer, não, mas se foi revogado, né? Você sabe como é que é? Foi revogado, Código Penal de 1940 para 41, a atual Constituição, que é a 7ª, é de 1988, 5 de outubro de 88, ela recepcionou o Código Penal, mas foi revogado. Se foi revogado, vai deixar de existir essa ideia, né, do princípio da legalidade. Não. Por quê? É cláusula pétrea. Vixe, agora foi que deu cláusula pétrea. Onde é que esse acadêmico tirou isso da cabeça? Eu, professor, letrado, fiz doutorado lá sei onde, tenho um PhD, sou o pontinho das galáxias, nunca falei isso, ele vai falar isso? História é essa, meu amigo? Isso é direito penal, isso não é direito constitucional. As cláusulas pétreas, lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa atual Constituição, ela fala, dentre outros, do artigo 5º da nossa Constituição, os direitos fundamentais.
E no artigo 5º, inciso 39, X, X e X, só para brincar um pouquinho com vocês, vai falar exatamente isto. Não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula, não apenas sem prévia culminação legal. Lembra da história do ponto? Foi só para essa brincadeirinha. Mas é isso aí. Como está no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é amparado no artigo 60, parágrafo 4º, como cláusula pétrea. Esse inciso 1 do Código Penal, automaticamente é cláusula pétrea. Você pode rasgar o Código Penal, não tem problema, ele vai continuar valendo, ok? Então, artigo 1, legalidade ou reserva legal, princípio fundamental. Temos 1 milhão de coisas para falar a respeito dele, mas como por enquanto nós estamos iniciando o nosso conteúdo, temos que começar devagarzinho. Vamos para o 2, rapidinho. E retroatividade, aí sim. Princípio da retroatividade, a lei penal não retroage. Mas como no Brasil nenhuma lei tem aquela máxima de dizer imutável, cabe sim uma exceção. A retroatividade da lex immedius, da melhor lei, da lei que vem favorecer. Na corridinha, hoje uma pessoa comete um delito, tipificado como crime, mas imagina um homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Amanhã, só um exemplo temporal, amanhã, essa pessoa respondendo pelo crime, ou condenada, ou transitada em julgado, por exemplo, a pena cai de 5 para 10. Vai beneficiar quem foi condenado anterior? Vai sim. E se deixar de ser crime, tornou-se uma ação atípica, vai limpar o nome daquele que cometeu o crime? Vai sim. Haverá retroatividade? Haverá, para melhor. Para pior, não. Quando é para melhor, tem uma frasezinha que a gente chama, né? É ex tunc, ou seja, retroage desde o começo. Quando é para pior, lex impejus, é ex nunc, é dali em diante. Então, a lei penal, ela não retroage, a não ser para beneficiar. Lá está escrito o réu, mas é o réu, o acusado, o indiciado, o condenado, e aí vai, tá? É no sentido lato, não no sentido estrito. Beleza, na corridinha. Princípio da intervenção mínima, também chamada de última ratio, ou última ratio para alguns, não interessa muito aí a pronúncia. Bem, o princípio da intervenção mínima procura fazer com que o Estado não exagere em suas ações. Só vamos levar uma pessoa ao banco dos réus em último caso. Vamos dar um exemplo bem bobinho. Ei, parou aí, amigo, você andou aqui 1 metro na contramão. Você agora vai ser indiciado, julgado, processado, condenado, aprisionado. Não é para que isso? Foi uma ofensibilidade, perdão, hoje está uma maravilha, né? A dicção está uma beleza. Foi uma ofensa mínima à sociedade. Não tem para que fazer aquilo com aquela pessoa. Agora, foi o que aconteceu? Um homicídio, um estupro, um sequestro, algo bem grave, algo que macula a sociedade, algo que leva terror à sociedade. Aí não. Aí sim haverá a ideia de entrar com o Código Penal. A gente vai ver mais à frente o princípio da proporcionalidade da pena, o que vai falar sobre isso também, tá? Então, se a coisa é de pequeno porte, se a coisa leva a ofensa mínima à sociedade, então vamos entrar no princípio da intervenção mínima. Estado, oi, Estado, tu tá lembrado que na geração dos direitos, primeiro, segundo e terceiro, já que tem quarta e quinta também, lá na primeira geração, nós tínhamos o igualité, liberté, fraternité, vixe, mudei a ordem, liberté, igualité, fraternité, agora sim, né? Vem lá do iluminismo, vem lá da França. Então, no liberté, nós tínhamos direitos de primeira geração, com status negativos, procurando fazer com que o Estado não tivesse na sua soberania o poder de fazer o que bem quisesse, sem nenhum fundamento, ao bel prazer daquele que estava no comando, fosse um presidente, fosse um imperador, fosse um rei, uma rainha, não interessa. Então, surgiu a ideia do princípio da intervenção mínima, também com status negativos, para quê? Para evitar que o Estado exacerbe em suas ações. Só vamos procurar levar à luz do Código Penal aquilo que realmente é penalmente relevante, porque maculou a sociedade de uma maneira mais profunda, ok?
por esses primeiros 3 princípiozinhos. Na próxima a gente vai para 5 ou 6, acelerando um pouquinho, com menos apresentações, mas este foi necessário, tá? Fé e honra, espero que você nos contemple. Se não está inscrito, se inscreva, aperta lá o sininho para poder receber as nossas notificações a respeito de quê? De novos vídeos. Colabora com a gente, porque estamos crescendo junto para o progresso do Brasil e da humanidade, louvando a Cristo. Muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando que nós alternamos uma de Constituição, outra de Penal. Direito Constitucional, Direito Penal. Sempre nesta ordem. Muito obrigado a todas e a todos.